É uma alegria estar na casa do Senhor. Sabe que eu estava conversando com uma colega minha sobre isso hoje, dizendo, nós não podemos viver de avivalismo. Sabe aquela coisa? Passou, acabou. Chega amanhã, é segunda, tudo normal. Eu continuo a mesma pessoa. Mas o avivamento é aquele que vem de dentro para fora. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, tem falado comigo esses dias, muito obrigada, é sobre clamar a Deus. Quando falamos em clamar a Deus, quando falamos em orar, se você procurar no dicionário, clamar é pedir algo muito forte, em alta voz, com intensidade da voz ou do coração, da alma. É você pedir, é você necessitar, é você precisar muito daquilo. Quando a gente fala em orar, às vezes a gente pensa assim, para clamar a Deus. Eu tenho uma amiga que ela estava em uma outra denominação, em uma outra igreja, a vida toda, tradicional. E ela adorava muitos santos, muitos ídolos. E o esposo dela, nas drogas, a cartilagem do nariz, ele não tem. Se tu conversar com ele 5 minutos, ele vai fungar 10 vezes. Essa cartilagem do nariz ele perdeu de tanto cheirar. Grávida do seu 3º filho, foi uma gravidez em cima da outra. Ela procurou em muitos lugares a solução. Até que ponto ele chegou, que ele enxergava homens, queria lutar dentro de casa, quebrava tudo. E um desses dias ela entrou dentro do banheiro com as crianças, grávida de um e com os 2 nos braços. Ela estava com uma gravidez de risco. Por ser a 3ª cesárea seguido, o seu útero já estava fino e ela já sangrava, sentia dor, e uma gravidez muito perigosa. E aí eu penso assim, será que essa mulher tinha condições de clamar? Aos olhos dos uau, ela não teria condições de clamar. Porque ela não está na comunhão da igreja. Ela não participa do corpo de Cristo, não pode falar. Tu tem que procurar alguém para clamar por ti. Mas irmãos, eu quero falar sobre o clamor, o desespero. Na hora, sabe aquela luta? Só tu sabe qual é aquela. Pensa nela agora. Aí você clama. Você vai dobrar. Eu já me joguei no chão. Eu já bati no chão. Não sei se vocês já fizeram isso. Muitas madrugadas eu fiz isso. Eu batia no chão. As minhas mãos chegavam a ficar vermelhas, mas eu clamei. E ela entrou dentro do quarto e disse: Deus, eu não aguento mais. Ela ainda brinca, ela é evangélica hoje. Ela acendeu uma vela e virou até a vela ao contrário para ver se dava sorte, não sei. Ela precisava de uma bênção. Mudou o santo de lugar, virou de cabeça para baixo. Eu não sei o que ela fez. Eu só sei que ela clamou. Ela clamou tão forte. E ela disse: Deus, se tu és Deus, existe aí, tem alguma coisa, um sobrenatural, me tira dessa situação, porque eu não aguento mais. Não deu algumas horas, chegou um irmão lá, que conhecia eles. Bateu na porta. Disse: Deus me mandou aqui. Aí existem homens de Deus, mulheres ungidas do Senhor. Deus está levantando nesse tempo um povo que não se cala e que fala e que ajuda. Chegou, orou com eles, ajudou eles, arrumou um centro de recuperação. Ele entrou naquele centro de recuperação, se batizou nas águas, se libertou das drogas, foi consagrado a pastor. E hoje a sua família e eles servem ao Senhor. Por que tu começou assim, pastora? Coração contrito, coração aberto, Deus ouve.
Deus está atento. Coração soberbo, coração né? Deus não ouve. Deus encerra o céu e Ele olha o teu coração. Tá duro, tá soberbo, tem que ser abatido? Não. Mas aquele que abre o coração para Deus, aquele que reconhece que não é nada e que só Ele é o Senhor, as portas do céu se abrem e as bênçãos do céu derramadas sobre o seu povo. Eu quero que você abra. Vou precisar de ajudantes. Quantas palavras eu vou ler? O pastor vai colocar ali para mim. Primeiro nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos falar sobre 4 tipos de clamor. Existe tipo de clamor? Existe. Tem muitos, mas eu vou falar só 4. Irmão, se você se encaixar num deles, pega e vai. Que é hoje. Deus vai mudar. Porque você não vai chegar assim. Não, clama. Mas clama. Ora. Te entrega. Eu preciso que alguém ore por mim. Ore você por você mesmo. Às vezes eu faço assim: Jesus, eu já oro por mim mesmo. Porque às vezes a luta é tão grande que só quem calça o sapato e quem está segurando a cruz sabe. Deus quer mudar destinos aqui. Deus quer mudar histórias através do clamor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Quantos conhecem esse versículo? Conhecido, né? Forte, né? E o Senhor falou muito comigo sobre esse versículo, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Só para dar uma introdução, quando Salomão terminou de construir o templo, um versículo antes, no 11, diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa, efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar, que era o lugar, o templo que ele tinha escolhido, este lugar para as casas de sacrifício. Aí lá no versículo 13, o Senhor diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consomem a terra, isso é luta. Se vir a luta, se acontecer alguma coisa errada, ou enviar a peste entre o povo, aí continua. Se o meu povo, deixa ali no versículo esse. Tem alguns, aqui dá uma mensagem muito grande, mas eu só vou frisar algumas coisas, que diz assim, ó: primeira coisa, nós temos que ser o seu povo, nação eleita, escolhido de Deus. Você se considera o povo de Deus? Eu faço parte desse povo, desse que vai entrar no céu pelas portas, esse que quando chegar no céu vai receber o abraço dele, o bem-vindos de meu Pai. Vem da grande tribulação, a luta que tem se enfrentado na terra, mas você vai vencer, e você venceu. Isso eu quero ouvir. O meu povo que se chama pelo meu nome. Aí vem se humilhar. Humilhação não é feio. Ai, vou precisar me rastejar. Sabe o que é humilhar? É depender de alguém. Você depende de Deus. Não é feio se humilhar para Deus. É lindo. Quando você diz: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei, mas Tu sabes. Não é feio você dizer: eu não consigo.
Mas o Espírito Santo Consolador é derramado sobre a terra, sobre a nossa vida, para fortalecer, e Ele nos ensina a orar. Ele está junto conosco e transforma as nossas orações em gemidos, muitas vezes em oração. Um ai tem um versículo, tem uma palavra. E orar, e buscar a minha face, e se converter, tem algumas coisas que tem que acontecer, dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Eu quero ficar nessa frase: e sararei a sua terra. Nós precisamos, a terra precisa de cura. Eu vou tentar contar um testemunho sem dar nomes, porque nós estamos gravando. Hoje à tarde, eu cheguei para trabalhar e conversei com uma colega. E o Senhor começou a me revelar a vida dela. Enquanto ela começava a conversar comigo, o Senhor dizia: diz isso para ela. Eu digo: Deus, como que eu vou começar? Eu vou te orientar. Como é bom ouvir a voz de Deus, irmãos. O Senhor quer sarar, o Senhor quer curar. E ela começou a me falar coisas muito tristes que tinham acontecido na sua vida. Eu olhei para ela e disse: você precisa ser curada. Você precisa se entregar. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa amar. Nem que seja um telefonema, nem que seja uma ligação. Está longe, não consegue chegar até lá. Liga. Porque o Senhor sara, o Senhor cura. Mas nós precisamos ter uma iniciativa. Iniciativa é o tema da mensagem hoje. Iniciativa. Eu tenho duas opções. Eu não tenho, não sei se vocês têm. A minha é vencer ou vencer. Ser vencido nunca. Você tem duas opções na hora da luta. Ou você luta e vence, ou você é derrotado e fica um derrotado na vida, perdido, amargurado, angustiado a vida toda. Eu não quero isso para mim. Eu decidi Cristo. Eu decidi mudar de vida. Eu decidi os céus. Há uma luta, há uma guerra, não tem problema, porque a luta sem Ele é pior ainda. Vamos começar a falar sobre o primeiro clamor. O primeiro clamor que nós vamos falar é sobre Jonas. Quantos conhecem a história de Jonas? A baleia. Jonas foi escolhido por Deus, chamado para ir à cidade de Nínive, porque ele tinha uma mensagem dura para entregar lá, difícil, e o povo era meio brabinho. Só que no caminho ele ficou com medo e ele trocou a passagem. Às vezes nós desviamos a rota que o Senhor tem para nós, e a gente acha que vai ficar tudo bem. Mas quando Deus nos escolhe para alguma coisa, quando Deus te escolhe para algo, Ele te ama tanto, Ele quer te usar tanto. Não fique indeciso hoje no propósito que Deus tem com a tua vida. Fica firme no propósito, fica com convicção. Aí Jonas pega e vai para Tarsis. E no meio da embarcação, como diz a história, eu só vou falar rapidamente, porque às vezes tem visitantes que não conhecem a história. Veio um grande temporal. E em alto mar dá um desespero. Eu nunca andei de navio, não sou muito chegada nem muito em cima, nem muito mar, é terra mesmo. Mas quem já andou em alto mar, veio uma grande tempestade. E Jonas se deitou embaixo, no porão do navio, e estava dormindo, descansando. Eu vou para Tarsis, vou ficar bem quietinho, porque outra coisa, Deus vai chamar outra pessoa. Eu não vou a Nínive. E eles começaram a jogar as coisas para fora do barco,
E quanto mais eles tentavam, o mar ficava mais revolto, a tempestade aumentava mais, porque com Deus ninguém pode. A desobediência de Jonas. Não vou falar mal de Jonas. Eu vou falar de alguém que estava com medo. Gente, você já não sentiu medo? O pastor Marcos sempre diz: Senhor, não abre a porta porque eu vou entrar, então fecha. Acho que o pastor Eves também diz assim: não abre que eu vou, então fecha. Às vezes a gente tem medo. A gente é ser humano. Mas Deus é tão amor, tão bondoso, que Ele entende o nosso medo. E Ele vai contra isso, para mudar isso na nossa vida. Aí encontram ele lá e dizem: jovem, todos estão orando aos seus deuses, qual é a tua ocupação? Olha o que está acontecendo. Aí ele abriu o jogo: o problema sou eu. Me tirem daqui que vai acabar tudo. E os homens: não, vamos tentar ainda, vamos chegar, está perto de chegar. Nós como pastores, muitos pastores vão se identificar, a gente tenta ajudar as pessoas. Mas é uma luta delas com Deus, a gente não pode fazer muita coisa. A gente dá destino, a gente dá orientação, a gente ora, eu intercedo, eu clamo. Mas a minha oração não vai valer. O que eles pediam ali não mudou a história de Jonas. Quem tinha que clamar era Jonas. Quem tem que clamar é quem está com problema. Nós tivemos uma semana de oração. Quem está com problema tem que buscar. Eu vou falar para os irmãos que estão aqui e para quem escutar essa mensagem depois. Não adianta ficar com os crentes 6 horas. Quem é assembleano vai se lembrar disso. A gente ouvia muito isso. Crente 6 horas. Como é que é? 6 horas por mim? Ó, Cid, tu ora por mim, porque eu vou ficar aqui dormindo, tá muito frio. Faz uma oração lá bem forte. Ainda pede oração forte. Te levanta da tua comodidade e clama ao Senhor, que as coisas vão começar a mudar. E de repente ele disse assim: me lancem no mar. E eles lutavam e a tempestade aumentava. O que eles fizeram? Lançaram ele ao mar. O que eu vou falar aqui, eu já ouvi pregar, eu vou só falar, mas eu não sei se é verdade. Que a baleia comeu uma alga. Já ouviu falar? É verdade, né? Eu não cheguei a estudar profundamente. Que quando ela estava perto, Deus preparou tudo. Deus prepara tudo. A baleia comeu o tipo de uma alga que tem no fundo do mar, que lhe deu uma má digestão. Então tudo que ela comesse após aquela alga, não sei se era um fruto do mar ou era uma planta, ia fazer mal. Deus já preparou. E aí veio Jonas e engoliu o Jonas. Veio a baleia, desculpa, a baleia, me ajudem aí, engoliu o Jonas. Já estou trocando, porque hoje em dia é a gente que está engolindo a baleia, né? E o que ele fez do fundo do inferno? Ele clamou ao Senhor. Ele disse: Senhor, do inferno eu te clamo, Senhor. Me tira daqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. A gente que não acredita, não estou nem aí para quem não acredita. Eu acredito, porque a baleia passou mal depois da oração e cuspiu ele. E Jonas foi fazer a vontade do Pai. Ele clamou. Se fosse, né, eu ia pensar assim: quem é Jonas para clamar? Desobediente, fora da direção de Deus, está todo perdido. Deus não vai ouvir. Deus ouve o coração contrito, o coração amargurado, o coração aberto para Deus. Ele ouve. Segundo clamor, Sansão. Gente, eu chorava vendo essa. Deus me deu uma revelação aqui dessa palavra aqui. Eu digo: ai, Senhor. Tem muita gente que escuta a mensagem: ah, porque eu não aceito mulher pregando. Não tem problema, não é uma mulher que está pregando, é o Espírito Santo. Então aceita. É um vasinho, Deus usa quem Ele quer. Se você ouvir por aí, já vai saber.
Então, não escolhesse, né? Porque é muito forte. É uma coisa, é um fogo que arde em meu peito, que não dá descanso, irmãos. A gente não consegue nem dormir. Isso é avivamento. É você chegar em casa e sentir a presença de Deus. Avivamento é você estar no teu trabalho, dentro do bloco cirúrgico, e sentir a glória de Deus. Avivamento é você estar entre amigos e começar a conversar. Eu conheci um médico uma vez, ateu. E um dia tinha alguém de aniversário, ele disse: canta o hino do Ezaquiel, Naamã. Não, entra na minha casa, Ezaquiel. Eu já estou... É a idade. Vocês estão ligados, né? E ele disse assim: conta a história. Canta o hino do como Zaqueu, eu quero subir. E eu comecei a cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Eu não sei se na medicina tem uma parte que eles estudam teologia, mas deve ter, porque esse médico disse que estudou uma parte que contava a história. E ele começou a chorar. Gente, nós estávamos num posto de saúde, na hora do intervalo. Quer que vai sentir a presença de Deus? Vai dormir na hora do intervalo? Não. Sinta a presença de Deus. É melhor. Vai falar dos irmãos na hora do intervalo? Não. Sinta a presença de Deus, que é melhor. Você vai ganhar. E eu disse para ele: o inferno não existe, o céu não existe. Aí começou aquele debate. Aí eu disse assim, vamos na lógica. O senhor acredita em lógica? Porque discutir com gente que entende, assim, é meio complicado. Mas você tem que entender mais ainda. E pede a unção e vai. Mas tem que saber o que está falando. Vamos supor que não exista céu, não existe inferno, morreu. Não existe. Eu vou morrer, acabou, deu. Mas pelo menos eu fiz o bem. Eu vivi uma vida feliz com a minha família. Eu tive prosperidade, alegria. Eu tenho filhos abençoados. Eu tenho um emprego maravilhoso. Eu tenho saúde. Quando vem a doença, Ele me cura. Se Ele não me curar, eu glorifico a Ele. Tá. Mas se for o contrário, e se existir, e tu não crê, vai arriscar ir para o inferno? Se fosse tu, não arriscaria. Aceitaria Jesus e mudava de vida. E acreditaria que existe um céu. E que existe um Deus que cuida, que cura e que guarda o seu povo. Eu vou pela lógica. E eu vou entrar no céu. Porque eu creio. Sansão. Agora eu quero que o irmão prepare aí em Juízes 16 e 28, que nós vamos ler. O povo de Deus, isso um pouquinho antes de nascer Sansão, alguns anos estava afastado, estava perdendo as batalhas, é uma guerra. Se você ler sobre a história do povo de Israel, vai existir momentos em que 70 anos de escravidão, em que 40 anos de sofrimento. Lá na época de Gideão, que se levantou, que pelejava e lutava 7 anos ali, malhando trigo no lagar para tentar sustentar, e os inimigos roubavam. Aí vem a parte dos 70 anos de escravidão. Você lê o Velho Testamento, você vai encontrar muitas histórias do povo que deixou de clamar. E quando o povo voltava para Deus, se clamava a Deus de todo o coração, se convertia dos seus caminhos, Deus mandava alguém para abençoar o povo. Deus mandava o libertador, Deus mandava... E aí o povo estava contrito e o povo começou a clamar a Deus. E aí nasceu Sansão, o nazireu de Deus, o escolhido de Deus. E conta a história que foi feito um voto, que não passava navalha sobre o seu cabelo, ele não podia comer certas alimentações. Então houve todo um esquema ali, mas não estava nas coisas, estava na obediência.
Deus não está nas coisas. Deus te separa para ver que nível de separação você está. Só que o inimigo também traçou um plano. Sansão era um homem muito forte. Era um homem valente, corajoso. O Espírito do Senhor se apoderava dele. Ele destruía homens, 1.000, 2.000, muitos mil. Ele era o cara grandão, forte e cheio da presença de Deus. Só que aí ele caiu. Veio uma mulher e veio outras, mas veio uma mulher que ele se apaixonou, e a mãe dele e o pai dele diziam: não fique ou não fique perto desse povo, não case com essas mulheres. Arrume alguém de perto da nossa tribo para casar. E ele foi para lá, se apaixonou e, enfim, ficou com ela. E ela rodeou ele e queria saber o segredo dele. Não foi na primeira nem na segunda, tentou. Vocês conhecem a história? Gente, o inimigo tenta. O inimigo tenta nos roubar o que nós temos de melhor. Sabe o que você tem de melhor? É essa unção aí que arde dentro do teu peito. Quando você deixa entrar outras coisas, você perde a graça. E o Espírito Santo, ele é muito minucioso. Ele se retira e você fica sozinho. E você não consegue sozinho. Aí, Sansão entregou o ouro. Esse é o 28. Vamos chegar só no 28. Vou contar até lá para não ler tudo, senão nós vamos roubar muito tempo. E ele disse: está nos meus cabelos. Mas realmente era a obediência, era para obedecer. Qual é o teu propósito? É obedecer à vontade de Deus. Deus quer te usar poderosamente, mas você precisa obedecer. Aí, cortou os cabelos dele enquanto ele dormia e estava feliz. Achei a mulher da minha vida. Era a perdição da vida dele. E o inimigo não perde tempo, irmãos. Quando a gente sai do propósito que Deus tem para a vida da gente, a primeira coisa que ele faz, ele nos aprisiona. As mesmas cordas que amarraram Sansão, que ele resistiu e se soltou e foi contra os filisteus, é as mesmas cordas o amarravam dessa vez. Só que ele estava sem a presença do Senhor. E ele não conseguiu se desvencilhar. Ele não conseguiu sair daquela enroscada. Ele perdeu a unção. Quando a gente perde a unção, quando a gente perde a graça, tudo acaba. Enquanto a gente não se volta para Deus. E aí, o que aconteceu? Eles furaram-lhe os olhos. Gente, nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo não tem pena de ninguém. Ele vem para destruir. A palavra do Senhor diz que ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio para acabar com tudo. Então você tem que ter o propósito sempre ligado no Senhor. Convicção e certeza daquilo que Deus te chamou. E o que aconteceu? Furaram-lhe os olhos, foram fazer uma festa para zombar dele. E aí eles zombavam mais e diziam: o nosso Deus nos entregou Sansão nas nossas mãos. Essa parte é que eu gosto. Só que os dias vão passando e o coração de Sansão vai se voltando para Deus. E o seu cabelo começa a crescer. O que quer dizer com isso, pastora? Quando o seu cabelo crescia, simboliza que a sua intimidade com Deus crescia a cada dia. E ele voltava a ter um propósito com Deus. Aí eu vejo um homem forte, sem os seus olhos, diante do templo. E ele clama ao Senhor. Se fosse para os uau, não valeria essa oração. Pecador. O meu Deus é um Deus de misericórdia. Nós julgamos muitas vezes a aparência, irmãos.
Mas o Senhor olha o coração. Não se engana. Não se engana. E o que ele fez? Com seus olhos furados, eu quero que você entre na história. Ele pediu para o seu guia: me leve até as colunas do templo, porque a sua intimidade com Deus estava crescendo. E a sua intimidade com Deus vai crescer nessa noite. Você vai ter tanta intimidade que você vai voltar a ser o que você era antes, cheio. Não pelos alteiros, não pelos joelhos, não pelos tornozelos, não pelas mãos, pelos ombros, pela cintura, pelo pescoço, pela testa. Mas você vai nadar. Você vai nadar no poder de Deus, porque a tua intimidade vai aumentar. A tua vida vai mudar, porque a tua intimidade está crescendo a cada dia. E ele disse: me leva, porque eu vou clamar, porque eu conheço ele. Irmãos, quem tem intimidade com Deus uma vez, não esquece. Ele perde por causa da desobediência, mas ele volta para o propósito, e ele sente a glória de Deus. Se fosse para os julgadores, Sansão, Deus não vai ouvir a oração de um pecador. Não é assim que se diz por aí? Aquele é pecador, Deus não ouve. Pode clamar, se for de coração, não importa onde tu estiver, Deus vai ouvir o teu clamor. Eu já vi gente se converter bêbado. Você já viu? Gente, mas pensa, podre de bêbado. E nós evangelizando, o cara aceitou Jesus. E hoje é um pregador de congresso, prega muito, é uma bênção. Porque Deus viu o coração, o sentimento de vontade de mudar, vontade de vitória, sede de mudança. É isso que Deus quer para você que está ouvindo e para você que está aqui nessa noite. Mudança, intimidade com Deus. O ministério apacentar não é diferente de outros, mas um diferencial que a gente frisa é mudança interior. Não adianta você se preocupar com fora. Deus quer o teu interior também, principalmente, porque vai resplandecer a glória de Deus na tua vida. E ele ora, foi até as colunas do templo, segurou nas colunas e começa a orar e a dizer: então Sansão, o homem da história que nós falamos, o que que diz ali? Clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lembres de mim. A oração do desesperado, irmãs. Oração de desesperado é de coração. Peço que lembre de mim e que me fortaleça agora o quê? Só mais uma vez. Só mais uma vez. Eu não sei cantar aquele hino que diz: faz outra vez. Não sei como da primeira vez. Sabe cantar? Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Vem aqui. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Como um unguento, mais ou menos, derramado em minhas feridas. Pode pegar aí, pode começar. Que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Eu acho que é assim. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, Senhor, vem. Só mais uma vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Se coloque de pé. Depois eu vou encerrar os dois. Vai ficar aqui então. Faz outra vez. Pode mudar o tom se quiser. Gente, escuta esse louvor. Você que está em casa aí, que vai ver essa mensagem. Deus quer que você morra para o mundo. Sansão pediu: faz outra vez, como da primeira vez, para que me dê forças que me fiquem contra os meus inimigos. Você vai enfrentar os meus inimigos.
Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer mudar, Deus quer transformar. Vamos clamar. Ai, sinto muito forte a presença, Senhor. Sei como é que tem gente que diz que não sente nada. Eu já pedi pra Deus, desculpa me levar um dia, me leva assim, Senhor, um dia da tua glória. Sei como é que tem gente dormindo, tem gente a qual chama apagada, que não sente mais nada. Renova o teu propósito nessa noite. Clama pela tua família, pela tua vida. Te coloca na brecha nessa noite, que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te encher. Deus quer transformar. Eu quero tocar os céus. Eu quero sentir. Eu quero subir mais alto. Me faz levar nos lugares mais altos. Eu quero convidar os pastores a interceder aqui. Vamos orar? Eu quero convidar você a orar e depois nós vamos cantar. Você não será a mesma pessoa. Depois que sente a glória de Deus. Leva-me mais fundo, leva mais alto, ensina aí a sua caminhada, sabe? Depois nós vamos cantar, depois da oração. Não, não é esse lugar que você quer. Nós cantamos antes. Nós cantamos. Ajuda. Ajuda a vovó. Vamos orar? Depois nós vamos cantar. Pastor, vem cá. Vamos orar. Eu já sou meio desvirtuada. Quando eu orei para casar, eu disse: Senhor, manda mais ou menos igual. Se for, eu vou entrar parada e vai se decepcionar. Eu vou correr, ele vai lá correr atrás
noites escuras, muitas tragédias, muitas desilusões, mas Deus é maior. E eu quero dizer um negócio para ti: guarda esse teu coração. O teu momento não define o teu futuro. E os teus sonhos estão escondidos na potente mão de Deus. E Deus te escolheu, Nilmar, desde o ventre da tua mãe, e ainda que o inimigo ferozmente se lutou o tempo todo para se agarrar a Deus, está te sustentando aqui hoje. Eu quero que o pastor, a pastora Eva, calma, pastor Eva, me ajude, pastor. Vou chamar o pastor Labaina de Fogo agora que vem cá. Aleluia. Eu quero que você levante as mãos para o Nilmar, mas você tem que orar para o Nilmar. Há um mistério de Deus na vida desse rapaz. Tem sonhos aí dentro que ninguém sabe, mas Deus contempla todos eles. Porque tudo que o inimigo de alguma forma tenta destruir, nós temos um Deus que sempre reorganiza todas as coisas. Pai eterno, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, nós intercedemos em especial pela vida do Nilmar nesta noite. Tu sabes o que há no pensamento dele quando veio aqui nesta casa deste verso. Tu sabes os mistérios pelos quais o Senhor está me usando para dirigir uma palavra especificamente a ele dessa forma. Por isso nós nesta noite, Senhor, repreendemos toda a obra contrária, repreendemos toda a ação maligna, e que o Nilmar nesta noite fortifique-se cada vez mais a Ti, Senhor, em Ti, e seja cada dia mais um instrumento para a Tua glória. Assim nós oramos e abençoamos o Nilmar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quero agradecer a pena dos irmãos que nos visitaram, me perdoem, porque eu não saudei os irmãos lá atrás. Quando não saúda, porque já é da casa do Pai, bem-vindo sempre. Me perdoa a minha falta de apresentação. Alguns demais irmãos que talvez não tenham visto, eu acho que todo mundo veio da casa, também. Eu profetizo que não é. Tem um jovem do lado, que Deus abençoe, mas sabe que está aqui. É mesmo? Não. Eu tenho a sensação. Eu te conheço para ver teu nome, então. Eu olhava para ele, eu achava que conhecia ele, não veio o irmão dele. Então tá, que nem a história do Tiago, o irmão dele lá, o Tiago, o Diogo não mandou muito o Diogo lá no Ministério Semiárido, e passou o Tiago e o Galera. Eu sou um gêmeo, são idênticos, e eu sei que era o Tiago, apertei, abracei, brinquei.